Olá, tudo bem com vocês? Me chamo Rogério Renzetti, professor de Direito de Processo do Trabalho e autor aqui também do Grupo GEM, e vamos conversar hoje sobre a reforma trabalhista, esse tema tão badalado, tão comentado. Eu tenho certeza que a gente vai tentar aqui esclarecer alguns pontos que estão aí correndo no noticiário. Muito bem, nós já temos a lei foi sancionada, a Lei 13.467 de 2017, sancionada pelo presidente Michel Temer. É interessante que fique muito claro para vocês que nós teremos ainda, ao que tudo indica, é claro, algumas modificações com a reforma, porque foi feito, isso é público notório, um grande acordão quando estávamos no Senado com a reforma para que ela não retornasse para a Câmara dos Deputados. Então foi feito um acordo de que as modificações viriam via medida provisória. E agora tem um presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, dizendo que não vai aceitar medida provisória nenhuma. Enfim, nós temos aí um cenário em que a qualquer momento tudo pode mudar, tudo pode ser modificado. Então temos que acompanhar, é verdade. Mas fato curioso é que o Senado aprovou na integralidade a reforma e nós temos agora um período de vacatio legis de 120 dias. Então ainda tem aí esse período em que muita coisa vai acontecer. O que eu reservei aqui? Vamos conversar alguns pontos do processo do trabalho. Direito do trabalho, a professora Wólia Bonfim comentou muito bem aí nos últimos dias, então eu vou falar alguns aspectos referentes aqui ao processo do trabalho. Que inicialmente, isso é bom que fique muito claro, não teria quase nenhum impacto no processo, mas nós tivemos aí mais de 30 tópicos alterados aqui no nosso processo pela reforma. Claro que eu não tenho condições de comentar nesse vídeo os 30 tópicos, vou passar com você as principais modificações que vão impactar aí o nosso dia a dia. Primeiro aspecto é relacionado ao tema de custas processuais. Em relação às custas, a alteração ela foi bem significativa para a figura do empregador, não para o empregado, mas sim do empregador. O que nós temos hoje? Nós temos hoje o mínimo de pagamento de custas, em R$ 10,64. A reforma agora regulamenta também um máximo para o pagamento de custas, que vai ser 4 vezes o maior benefício da Previdência Social, que vai dar em torno de 20 mil e poucos reais. Então, essa alteração aí, ela é muito boa aí para o empregador, ainda mais pensando aqui naquelas reclamações trabalhistas com condenações altíssimas. Um outro ponto interessante é em relação à justiça gratuita. A justiça gratuita, ela foi amplamente atingida aqui, sem dúvida. O objetivo indireto, né, para não falar direto, foi penalizar o trabalhador na medida em que a reclamação trabalhista elas sejam julgadas improcedentes o pedido, que o vencido arque com o pagamento das custas processuais. Então, como é que vai ser esse papo aqui agora, né, com essa alteração, com essa reforma? Se eu tiver, por exemplo, o benefício da justiça gratuita, eu não estarei isento de pagar todas as despesas processuais. Quando, por exemplo, se tratar de honorários periciais ou de honorários advocatícios, se eu tiver algum crédito a receber no processo que eu estou discutindo, no processo em curso, ou em algum outro processo, eu terei que pagar, sim, honorários periciais e honorários advocatícios. Fiquem ligados bem em relação a esse ponto. Um outro aspecto atingido também, aqui em relação a essa reclamação trabalhista, é na hipótese do arquivamento. Nós sabemos que se hoje o reclamante não comparecer à audiência inaugural de conciliação, isso acarreta o arquivamento da reclamatória. E aí ele pode entrar com uma outra ação? Pode. No dia seguinte, ele pode ajuizar, se ele quiser, uma nova reclamação trabalhista. Agora ele pode continuar ajuizando, sim, a segunda reclamação trabalhista, só que ele vai ter que comprovar primeiro o pagamento das custas processuais para que ele ajuize a segunda reclamação trabalhista. Ainda que ele seja um beneficiário da justiça gratuita. Claro que essa reforma, nesse aspecto, viola frontalmente o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Então, vai dar o que falar também aqui. Em relação aos prazos processuais, agora, tal como ocorre com o novo Código de Processo Civil,
eu vou contar os prazos processuais apenas em dias úteis, como eu já falava nas minhas aulas, então agora passa a sistemática da mesma forma, vou contar os prazos processuais em dias úteis. Em relação aos honorários advocatícios, honorários sucumbenciais, antes via de regra, né, hoje ainda, né, tem a vacácio, não cabíveis aqui na Justiça do Trabalho, passa a ser admitido sim, em razão da mera sucumbência, aí limitados a um mínimo de 5% e ao máximo de 15% aí da condenação, né? Então fiquem bem atentos em relação a esse aspecto. Bom, uma característica que me chama muita atenção diz respeito às súmulas e posicionamentos dos tribunais superiores. A reforma deixa muito clara a ideia, a tentativa de restringir a atuação, é claro, dos tribunais superiores, ora obstando que ele se manifeste sobre matérias já tratadas não tratadas na lei, ou seja, não deixando margem para aquela lacuna, vindo uma jurisprudência, por exemplo, ora estabelecendo critérios bem difíceis mesmo, para a criação de uma súmula ou até mesmo de uma orientação jurisprudencial. Então, um ponto super negativo aqui na reforma. Temos também a criação de uma jurisdição voluntária na Justiça do Trabalho. Unicamente para quê? Para homologar acordos extrajudiciais. Eu vou utilizar essa máquina para homologar apenas acordos extrajudiciais? É o que vem aí também com a reforma. Tá? Também um aspecto aí que, na minha opinião, acaba tornando-se negativo. Mas muita coisa a gente vai ter que discutir ainda. Em relação à contestação, o artigo 847 da CLT, que fala da contestação, ele ganha lá um parágrafo único e passa a admitir que a contestação seja apresentada de forma eletrônica até o momento da audiência, que já ocorre no processo judiciário eletrônico, no famoso PJE. Então aqui não vejo nada de tão drástico. No ponto de provas no processo de trabalho, nós tivemos aqui a mesma ideia, igualando a aplicabilidade do ônus probatório de acordo com o Código de Processo Civil. Ao reclamante compete provar o fato constitutivo do seu direito e ao reclamado o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do pleito autoral. Tudo agora está bem igualzinho. Não tem nada aí a gente dificultar. Em relação aos honorários periciais, quem paga honorários periciais hoje? A parte sucumbente na pretensão objeto da perícia. Ok, com a reforma isso continua, mas aí vem tipo uma pegadinha. Ainda que, parece pegadinha de prova, ainda que seja beneficiário da justiça gratuita. Então, se houver crédito a receber no processo ou em algum outro processo, ele ficará obrigado a pagar honorários periciais. Atentem-se a isso. Quanto à figura do preposto, aqui é bem interessante. Nós temos a súmula 377 hoje do TST, que diz que, em regra, o preposto tem que ser empregado do reclamado, salvo se estiver diante uma reclamatória que envolva empregador doméstico ou micro ou pequeno empresário. A reforma acaba com a obrigatoriedade do preposto ser empregado. Ela, na verdade, diz expressamente que o preposto não precisa ser empregado da empresa, o que, sem sombra de dúvidas, vai profissionalizar totalmente aí a figura do preposto, né? Então, nós temos ainda esse aspecto aí para ser tratado, que é profissionalizar a figura do preposto. Vamos ter a indústria do preposto também aqui na própria Justiça do Trabalho. Em relação ao recurso de revista, tivemos uma modificação bem drástica também. Agora, a gente estava começando a entender, né, aquele incidente de uniformização da jurisprudência, a reforma acaba com esse incidente. Então, foi revogado o artigo 896, do parágrafo 3º ao parágrafo 6º da CLT, acabou o incidente. E a famosa transcendência passou a ser regulamentada pela reforma trabalhista. No tocante ao tema da execução no processo de trabalho, a execução, ela agora passa a estabelecer tranquilamente que a correção monetária vai ser feita pela taxa TR. Ok, mas o ponto crucial é o que eu vou falar agora, que envolve
a execução de ofício, que hoje funciona muito bem na JT, mas agora não mais. Então fica vedada a execução de ofício, salvo se eu estiver diante do ius postulandi, ok? Então não tem mais a execução de ofício, via de regra, né? Salvo se eu estiver diante aí do ius postulandi. A garantia do juízo, aqui só uma observação, a garantia do juízo, hoje obrigatória, passa-se a se abrir mão desta garantia para a interposição dos embargos à execução quando eu estiver falando de uma entidade filantrópica. Então também é um ponto aí que merece destaque, merece observação aí nos seus estudos. Prescrição intercorrente. A prescrição intercorrente, que é a prescrição que ocorre dentro do processo, ela passa a ser aplicada. E com a aplicabilidade dela, eu vou agredir literalmente aqui a súmula 114 atual do Tribunal Superior do Trabalho. Então, ó, funciona assim mais ou menos, preste atenção. Se no prazo de 2 anos, a contar da intimação do exequente, ele não se manifestar, ele não tomar nenhuma providência na execução, o artigo 11A da CLT passa a estabelecer que será aplicada a prescrição intercorrente. Fiquem bem atentos em relação a isso, que já era um posicionamento do próprio Supremo Tribunal Federal que admitia a aplicabilidade dessa prescrição no processo do trabalho. Foi incluído o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, tal como está lá no Código de Processo Civil, mas, é claro, nós não temos a hipótese do incidente ser de ofício, já que, via de regra agora, eu não tenho mais a execução de ofício no processo de trabalho, a exceção, repito, se eu estiver diante do ius postulandi. Bom, nós temos muitas modificações, eu vim aqui apenas contribuir um pouquinho com vocês para essas alterações que vão impactar muito o direito do trabalho, mas também o processo de trabalho. E eu vou deixar já de imediato para vocês os meus contatos. Vou estar à disposição, qualquer dúvida, pode falar comigo lá pelo meu Instagram, que é @profrenzete, ou aí pelo meu e-mail, renzeteprofessor@gmail.com. Mas não fiquem com dúvidas. É natural, nesse primeiro momento, que as dúvidas ocorram, o debate vai ser muito longo. E como eu falei no início, nós teremos ainda, talvez, algumas alterações bem pontuais, mas que vão acontecer também, impactar mais ainda a famosa reforma trabalhista. Estou à disposição, contem sempre comigo e não esqueçam nunca que trabalho não dá trabalho. Tchau!